Deus te chama para algo maior. Você está pronto? Você já teve a sensação de que nasceu para algo maior, mas não sabe exatamente o quê? Como se houvesse um fogo aceso dentro de você, mas ninguém mais parece ver a chama? Pois é. A verdade é que Deus não chama os mais capacitados, os mais populares ou os mais certinhos. Ele chama os dispostos, mesmo aqueles quebrados, cheios de dúvida e que ainda estão tentando se encontrar. E aqui vem o choque. Talvez o desconforto que você sente hoje seja o chamado que você tem ignorado há tempo demais. Enquanto muita gente está ocupada demais tentando dar certo segundo o mundo, tem uma missão gritando dentro de você, implorando para ser ouvida. Mas aí vem o medo, a comparação, a síndrome do impostor, os e se. E isso te prende num ciclo onde você se sente travado, mesmo sabendo que tem algo especial te esperando. Agora me diz, até quando você vai fugir? Até quando vai esperar estar 100% pronto, se Deus já te viu como capaz antes mesmo de você nascer? Essa jornada não é para quem quer aplausos. É para quem quer propósito. É para quem está cansado de sobreviver no automático e sente que chegou a hora de viver no sobrenatural. Você está pronto para descobrir o que Deus reservou para você? Porque, esse vídeo não vai só te inspirar. Ele vai te confrontar. Vai te lembrar de quem você é e de onde você deveria estar. Então segura firme, porque sua virada pode começar hoje. O desconforto é o convite divino para o crescimento. Sabe aquele incômodo que parece não ir embora? Aquela sensação estranha de que você não está onde deveria estar? Pois é, muita gente tenta calar isso com distrações. Rola o feed, compra coisas que não precisa, entra em mais um curso só para se sentir produtivo. Mas a real é que esse desconforto, meu amigo, é como um empurrãozinho sutil do céu. É o jeito de Deus cutucar e dizer: ei, levanta daí, tem coisa maior esperando por você. Esse desconforto não é um erro do sistema, é a notificação espiritual que a maioria ignora. Repara bem, quando tudo está cômodo demais, a gente para de crescer. É como uma planta num vaso pequeno. Se ela tivesse voz, ia gritar para trocar de lugar. Então, da próxima vez que bater aquele vazio sem nome, não fuja. Pergunte-se: o que está querendo nascer em mim que eu ainda não enxerguei? Um bom exercício é parar e listar o que mais te incomoda hoje. Pode ser o seu trabalho, o relacionamento, a rotina. Depois escreva como seria a vida ideal nesse ponto. Isso te ajuda a perceber para onde Deus está tentando te direcionar. E olha, nem sempre o caminho é confortável. Crescer nunca é. Mas como diz o velho ditado, água parada dá mosquito. Bora se mover? Porque vem coisa grande aí. A zona de conforto é um inimigo silencioso da sua missão. A zona de conforto é aquele lugar gostosinho que a gente ama odiar. Tudo ali parece tranquilo, previsível. Mas, por dentro, algo vai morrendo aos poucos. É como viver numa casa sem janelas. Você se acostuma com a penumbra e até esquece que existe sol lá fora. O problema é que missão e conforto raramente andam de mãos dadas. Quem é chamado para algo maior precisa aprender a sair do casulo, mesmo que esteja quentinho lá dentro. Muita gente confunde paz com paralisia. Só porque a vida está sem grandes problemas, não significa que ela esteja fluindo como deveria. A missão que Deus colocou em você precisa de movimento, de atrito, de ação. Já reparou que tudo que é vivo cresce, muda, se adapta? É isso que você precisa. Abrir mão do confortável para viver o extraordinário. E às vezes isso começa com uma escolha simples, tipo dizer não para algo que sempre disse sim. Quer um exemplo prático? Se você sente que está estagnado, escolha uma coisa essa semana que te tire da rotina. Aceite um convite que normalmente recusaria. Mude sua rota para o trabalho. Fale com alguém novo. São gestos pequenos que ativam seu cérebro e seu espírito. Porque,
Vou te dizer uma verdade difícil de engolir. A zona de conforto pode até parecer um presente, mas no fundo é só uma cela com almofadas. A obediência ao chamado exige renúncia e coragem. Responder ao chamado não é só dizer sim com a boca, é dizer não com a vida. Não ao medo, não ao que te sabota, não ao que te afasta do que Deus já sussurrou no seu coração. E aqui entre nós, isso dói, porque vai exigir que você largue hábitos, pessoas, lugares, até versões antigas de você mesmo. É como trocar de pele. Mas ao fazer isso, você não perde. Você se aproxima de quem nasceu para ser. Pensa comigo. Quando Abraão ouviu o chamado de Deus, ele teve que deixar tudo para trás. Família, terra, segurança. E foi sem saber o destino final. Loucura? Talvez. Mas fé de verdade sempre parece meio louca para quem só anda por vista. A coragem que você precisa já está aí dentro. Só está escondida debaixo de camadas de dúvida e rotina. Só que coragem não é ausência de medo. É agir mesmo. Tremendo. Quer treinar essa coragem na prática? Comece com um exercício. Escreva 3 coisas que você sabe que precisa fazer, mas vive adiando. Pode ser pedir perdão, terminar algo tóxico, iniciar um projeto que você sonha há anos. Agora, escolha uma e faça nas próximas 24 horas. Isso, só uma. Você vai ver como esse pequeno passo vai destravar portas que estavam fechadas dentro de você. E sim, outras maiores estão vindo. Nem todo mundo vai entender o que Deus te mandou fazer. E tudo bem. Às vezes, a missão que Deus colocou em você vai parecer insana para os outros. Vão te chamar de exagerado, sonhador, até louco. E sabe o que é pior? Às vezes quem mais duvida é quem mais te ama. Mas escuta, só você ouviu o chamado, não foi uma conferência coletiva. Então não se espante se ninguém aplaudir no começo. Missão divina não vem com palanque, vem com silêncio, testes e muita convicção. É como construir uma ponte onde ainda não tem rio. As pessoas vão olhar e dizer, mas para que isso? E quando o rio transbordar, adivinha quem vai passar por ali primeiro? Você. É por isso que você precisa desenvolver a musculatura emocional de quem não depende da aprovação alheia para se mover. Jesus foi questionado até pelos seus, e ainda assim não parou. Por que você pararia? Se você está enfrentando resistência, aqui vai um exercício. Escreva uma carta para você mesmo do futuro. Descreva como estará a sua vida quando tiver obedecido ao chamado. Onde você vai estar? Como vai se sentir? O que terá conquistado? Essa visão vai te manter firme quando os olhares forem de julgamento e não de incentivo. Porque, no fim das contas, é entre você e Deus, e isso já é mais do que suficiente. Os pequenos passos na direção certa têm mais impacto que grandes saltos no lugar errado. Existe uma ideia romântica de que a mudança vem num estalo, como mágica. Mas, na real, é nos detalhes que tudo começa a mudar. É aquele sim, dito na hora certa, o não que você finalmente teve coragem de dizer, a disciplina de acordar 20 minutos mais cedo para orar ou estudar. Pequenos passos, mas com direção. É o tipo de movimento que parece insignificante agora, mas que daqui a 1 ano vai te levar para um lugar que você nem imaginava. A maioria das pessoas se perde tentando dar grandes saltos. Mudam tudo de uma vez, tomam decisões impulsivas, se enchem de promessas. Só que quando o chão some, não sabem onde pisar. Por isso, mais vale um passo consistente todos os dias do que um salto que te deixa no escuro. É como aquela história da tartaruga e da lebre. Lembra? A tartaruga venceu porque nunca parou. Você não precisa correr, precisa persistir. Quer aplicar isso hoje mesmo? Escolha uma ação simples que você pode repetir todos os dias. Ler um capítulo de Provérbios por manhã, caminhar 15 minutos enquanto conversa com Deus, escrever 3 coisas pelas quais é grato.
Parece pouco, né? Mas isso te coloca em movimento, e o movimento te conecta com o propósito. Porque é andando em que se chega. Não importa se o passo é tímido, contanto que ele seja firme. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Tem gente que passa a vida esperando se sentir pronto para começar. Mas deixa eu te contar um segredo que muda tudo. Se você se sente despreparado, é porque provavelmente você é o escolhido. Deus nunca exigiu currículo. Olha para a Bíblia. Moisés era gago, Davi era só um menino e ainda assim foram chamados para coisas gigantescas. Não é sobre estar pronto, é sobre estar disposto. O resto, Ele faz. Essa ideia de que você precisa saber tudo antes de agir é uma armadilha. É como ficar esperando o mar se acalmar para então aprender a nadar. Deus chama no meio da tempestade, no meio do caos, no meio da dúvida. E ali, nesse cenário bagunçado, Ele começa a te moldar. Capacidade não nasce do conforto, nasce do processo. E esse processo, meu amigo, vai te fazer crescer de um jeito que curso nenhum ensina. Quer um exemplo prático? Comece a servir com o que você tem, onde você está. Não espere ser grande para começar. Comece e aí você cresce. Se sente chamado para falar? Poste um vídeo simples, compartilhe uma palavra, conte sua história. Sente que nasceu. Para liderar? Comece liderando pelo exemplo no seu trabalho, na sua casa, na sua rua. Deus capacita no caminho. Mas para isso, você precisa sair da margem. Você ouviu tudo isso e ainda sente que precisa esperar mais um pouco? Esperar o quê, exatamente? A coragem perfeita? O momento ideal? A aprovação dos outros? Deixa eu te lembrar. Quem espera por sinais óbvios perde os convites mais profundos de Deus. Está na hora de parar de negociar com o medo e começar a responder com fé. Porque, no final das contas, a única coisa que te separa da vida que Deus planejou é a sua decisão de se mover. E aí, o que você vai fazer com tudo isso que ouviu hoje? Vai deixar passar como mais uma mensagem bonita ou vai aplicar cada insight como um passo real na sua transformação? Quais pequenos passos você vai dar hoje para honrar o chamado que está queimando aí dentro? Me conta aqui nos comentários. Eu quero ouvir tua história. Quero ver você crescer. E se esse conteúdo tocou seu coração, não guarda só para... Você se inscreve no canal agora, ativa as notificações e vem caminhar comigo nessa jornada de fé, propósito e ação. Porque Deus ainda vai fazer muito através da sua vida. E isso aqui é só o começo.